Paz a todos, estou no carro aqui novamente, cheguei aqui na garagem e eu preciso falar para vocês, eu acho que os dois últimos vídeos que vocês viram aí, né, são a decadência de um sistema que move diante da terra um sentimento de derrota em cima do sofrimento do próximo. Um sistema que não vai mudar, uma sociedade hipócrita, barata, frágil e cansada. Eu digo a vocês que hoje foi um dia muito tenso para mim. Foi dia de lágrimas, só sofrimento, só choro. Tive fazendo trabalho às madrugadas, vocês viram aí no vídeo. E eu quero falar sobre a questão da igreja e da facção criminosa, seja ela qual for. E eu quero falar a verdade. Eu quero que vocês parem muito para pensar em relação a isso. Bom, meus irmãos, vocês sabem muito bem o trajeto que eu tenho trilhado durante todo esse tempo. Foram os dias difíceis? Foram os dias e estão sendo dias difíceis. Dias onde eu aprendi a entender o que é amigo, a entender o que é crente, a entender o que é um homem, mesmo ainda passando por dificuldades, caindo e levantando, mas não deixando o objetivo de saber que Jesus se agrada através da justiça e da posição do homem quando vê o outro com fome. Tô meio rouco aqui, mas tô meio tenso, na verdade, porque eu estou passando uma visão para vocês que não é fácil, não é qualquer um que tem coragem para falar isso. Então eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, né? Tô no carro aqui e eu não vou, em questão de acender luz, eu acho que a luz maior é a palavra de Deus que vai entrar em vossos corações e é a verdade. Meus irmãos, a igreja, ela hoje, ela consiste em uma decadência mentirosa. A religião hoje, ela é um ciclo vicioso do dinheiro, do Pix, do melhor abandono, de saber que o pastor ele consegue abandonar a ovelha pelo melhor do Pix, pelo melhor do dinheiro, e na sua decadência, na sua visão de querer arrecadar somente para essa terra. Sua família bem, seus filhos bem, carro importado, carro do ano, enquanto a favela passa fome. Nós temos aí Paraisópolis, Heliópolis, aqui em São Paulo, por exemplo, tem mais igreja do que bar. E você vê que a decadência do povo da favela continua embaixo de Brasilite e ainda a senhora ainda continua sofrendo atrás de migalhas e também de latinha nas ruas para vender ao quilo. O seu Zé também puxa carroça. A igreja, ela fecha a porta. Ela passa perto do batidão do baile funk, ela se cala. Ela se cala quando ela vê a injustiça na terra diante daquela palavra que ela mesma pregou e que ela mesma ouviu dentro de um templo. Um povo hipócrita, mentiroso, uma religião barata, sem vergonha e sem futuro. O que significa a facção criminosa em cima disso? A facção criminosa, ela não existiu, ela não existe somente para roubar, matar. São homens que um dia sonharam com um futuro melhor também. E muitos pastores têm medo de atracar dentro de um sistema como esse e olhar para o sofredor que está na cela fria há 30, 40 anos. Tudo bem, matou, roubou, está pagando, mas é uma alma. Jesus não censurou essa alma. As grades podem censurar o corpo desse homem, pode censurar o olhar de ver o horizonte melhor, de o sol embora atrás das montanhas. Ver em cima de um fracasso de um sistema prisionário que oprime o preso e que não recupera ninguém. Mas uma igreja que não consegue olhar para os faccionados, para homens que vão morrer no crime e dar mais trabalho para a PM, para ter tiroteio, assaltos à mão armada e mais velório e mais sangue. Uma igreja mentirosa, barata, sem futuro e sem vergonha. Que pastores que não morrem por ninguém. Jesus disse assim, olha, eu sou bom pastor e minhas ovelhas ouvem minha voz e eu dou minha vida pelas ovelhas. Os outros são salteadores e bandidos. Até quando vocês vão ficar nesse sistema? Até quando nós vamos ver os nossos irmãos amanhecendo em frente à padaria com a mão estendida toda suja, querendo um pedaço de hot dog? Até quando vamos ver o oprimido, favelado, passando por dificuldade, enquanto a igreja, em meio da favela, que tem mais igreja do que bar, não consegue entregar uma cesta básica para o vizinho que está ao lado? Bando de hipócritas, sem vergonha, sem futuro. Pastores sem futuro. Pastores que dá agonia dentro do meu coração. Que não foi essa igreja que Jesus chamou com o seu sangue. Foi uma igreja valente, uma igreja que dava e dividia o pão. Até quando eu vou falar? Até quando a minha voz vai se esgotar? Quando eu estar no caixão? Quando eu ser perseguido pelas minhas próprias palavras? Não estou nem aí por isso. Eu vim aqui para morrer por Cristo e pela verdade. Morrer como um homem é o prêmio da guerra.
Mas chegou um momento que eu estava aqui nesse carro e chorando e vendo que vocês estão tão cegos e dão paz do Senhor, gravata eterna até o pescoço, enquanto vocês são tão hipócritas e vê o meu povo favelado mendigando aquilo que ainda sonha em ter uma migalha, R$ 1 na mão para comprar um leite e um pão. Quem sabe ainda ter a marmitex do meio-dia e ter a janta da noite. Uma igreja hipócrita, mentirosa, pastores safados, sem vergonha. E eu digo a vocês que os pastores de hoje não conhecem o crime, as drogas e não conhecem o mundo. Também no mundo tem uma lei, uma doutrina. Como tem Deus a doutrina de servir ao próximo, aquele que tem necessidade, tem também a rua. E é por isso que eu entro em favela, sou bem concebido, porque mesmo na minha fraqueza ninguém me julgou. Porque foi o crime que olhou para mim e falou: pastor, volta, porque nós fomos batizados pelo Espírito Santo, não pelo comando. Homens que têm uma mente diferenciada, que venceram sim a sua própria agonia de olhar a mãe com fome, o filho com fome. Não valorizam e também não colocam em pauta e defesa o crime, porque o crime é um demônio que algela o homem, que coloca dentro da consciência do homem que ele acha que está certo em caminhos maus, como diz Salomão, há caminhos aos olhos do homem que parece ser bom, mas o final é a morte. Mas voltando ao assunto, o que eu vejo são homens valentes, que sabem que vai matar, vai roubar, mas pode ir preso, pode morrer, pode ver o filho pela última vez. Homens que levaram a agonia, a vingança, dentro do coração de um demônio que colocou essa agonia, essa ira. Mas a igreja não luta contra os demônios? E por que esses homens ainda estão infeccionados e estão transcendendo dentro dos seus corações essa raiva, essa agonia, e esse demônio ainda existe dentro deles? Porque vocês não fazem visitas, porque vocês não conseguem olhar uma criança chorando com uma chupeta suja, com um olhar triste dentro do esgoto, céu aberto, uma favela que tem fome. Um dia das crianças que vocês aplaudem, os ricos, os pastores sem vergonha, pilantra, safado, porque se for pela ideia do crime, se tiver ideia, o pastor fala que tem que amar o próximo, então tem que dar todo o dízimo pro pobre, pagar a igreja, pagar o que tem pros obreiros e dar o resto pros pobres. É isso que tem que fazer. Senão, merece paulada. É quando você fala, mas pastor bandido, chamando o povo Não, é a lei do crime, é essa. Ainda bem que Deus ainda colocou essa misericórdia do crime não envolver dentro da igreja. Porque são pilantras, são safados estelionatários, sem vergonhas, que pregam o amor e a justiça, mas não vivem a comunhão daquele sofrimento, daquele pobre necessitado. Uma igreja só quer o dinheiro para o pastor, para ele vir andar de carro do ano, enquanto o meu povo passa fome, enquanto ainda é opressão carcerária, ainda mendigos na calçada. É uma segunda-feira que você acabou de chegar no trabalho, você tem o seu edredom, você tem sua marmitex, você teve todo um dia maravilhoso na sua vida, tem sua família, quem sabe você sozinho, tem o seu edredom, tem sua cama, mas muitos estão debaixo de papelão, outros ainda na angústia da alma, precisam uma atenção de uma igreja que diz se abraçar, que diz amar. Mentirosos, mulheres de ciclo de oração, pilantras, fofoqueira, sem vergonha, de coque, mas não tem um coração nobre. Não tem. Pilantras vocês são sem vergonha, vocês merecem o inferno, por isso que Jesus disse: olha, mas é o Senhor, eu estou na esquerda porque eu profetizei em teu nome, eu curei os enfermos, olha Senhor, eu expulsei até demônio. Quando Jesus olhou e disse: eu não te conheço, falso profeta, você levava a Bíblia, sou sem vergonha, você levava a Bíblia, você expulsava demônio, mas você não olhou aquele que estava com fome. Jesus olhou e disse: olha, eu tive fome e tu não me deste de comer. Eu tive fome, eu não tinha lugar para dormir, você não me hospedou. Quem sabe eu tive sede, você não me deu de beber. Pilantras, sem vergonha, pilantras que não olham para a favela, que não conseguem olhar o faminto necessitado, são sem vergonha, o réu de juízo do inferno, seus pilantras! Deixa o povo necessitado longe de vocês, da eloquência daquele sofrimento, do menino que não tem o que comer essa noite, e ainda vem falar de esperança, ainda vem falar de amor. Vocês vêm falar de amor pra quem? Pra quem que vocês não visitam o presidiário, que precisava de um abraço em meio às celas frias, na testa do muro da FEBEM, aquele menino nobre que com 16 anos cometeu um crime, sem saber muito bem o que está fazendo, porque o diabo cegou seu sentimento e também cegou sua visão. Vem pra cá não, seus pilantras, pastorzinho de doutrina sem vergonha, safado.
É isso que vocês são. Um dia eu vou morrer, eu vou cair, mas eu vou defender eles, porque foi Jesus que defendeu esse povo. Até quando vai enriquecer pastores, seus dízimos fraudulentos e mentirosos, e vocês vão para o inferno, bancando igrejas, enquanto aquilo que era do Senhor, tá, o dízimo é de Deus, não é? Mas Jesus falou que era ele, aquele pobre é ele, então o dízimo é para o pobre, é para o necessitado, o dízimo é para o Senhor, é para o pobre, porque o Senhor está no pobre. O Senhor está na lágrima de uma senhora que não tem esperança. O Senhor está na lágrima de um menino que não tem o que comer. De um menino que, ao menos, imaginou que um dia seria um bombeiro. Mas não, a realidade da vida foi outra. Uma igreja que não abraçou, um sistema, uma sociedade que não abriu as portas para que ele possa ter um bom estudo, um governo fraudulento, uma política fraca, uma política que engana, políticos engravatados que mentem todo o tempo e deixam o povo à mercê de um sofrimento ao sonho e sonhar, mas não realizar. É somente sonhar uma emoção, porque é isso que eles fazem. Ainda que a minha voz seja tardia, ainda que o meu sentimento seja de lágrima e dor, eu sou pastor da favela, eu sou o que sou, não minto e estou aqui de cabeça erguida para levar tiro na cara, pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado. Ainda que o Senhor venha me condenar para o fogo do inferno, mas eu tentei, e minha voz, às vezes, eu tenho certeza que renovou muitas vidas, e ainda hoje você que está ouvindo, mude de atitude, cristão sem vergonha, seu pilantra, andando com Bíblia no meio do braço, enquanto você olha no outro da calçada, você vira as costas. No meio da sociedade, na cidade, quando você vai comprar sua roupinha nova, que você olha, aquela é uma cigana batendo um pratinho de moeda. Ela é cigana com dente de ouro, mas é uma alma. É uma alma que você homologou pela religião. Ela é cigana, eu sou cristão, não vou ajudar uma cigana. E aí, este povo sofre. Uma igreja pastora safada, que anda armado dentro do carro porque não tem Deus, não tem proceder para chegar a encostar na favela, e não tem proceder de olhar e ter carência, e tão pouco lágrima nos olhos quando vê o necessitado e o faminto. Bandidos, sem vergonha, pilantras vocês são. Vocês são pilantras. Tomare a Deus. Não quero que isso aconteça, mas tomare a Deus. Que Deus não usa esses homens que estão cauterizados pelo espírito maligno para matar vocês em cima do altar. Agora vai me processar. Falou que eu te ameacei, mas isso vai acontecer. Pastores têm que morrer. Pastores sem vergonha têm que descer à sepultura. E que Deus faça justiça por isso. Porque enquanto eles estão comendo e bebendo, o meu povo anda com fome, com o dízimo no nome de Jesus, com o dízimo chamando Jesus, falando que é para Deus o dízimo, sendo que Deus está no coração de um pobre. Jesus falou: eu sou esse pobre, eu sou esse faminto. É tempo de renovação? Sim, é visão. Visão de quem sofreu, visão de quem tem lágrimas no meio do sol, visão de quem sofreu e viu realidade do que é a fome, do que é a miséria, do que é o abandono na favela. Eu sofri e ainda vejo o meu povo sofrer. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você imagina sobre mim. Ah, eu não vou seguir mais no canal. Lasque-se, vai embora. Eu não preciso de seguidor. Seguidor são minhas palavras, a minha eloquência dentro do meu coração de ver o sofredor, o pobre, necessitado, precisando da minha palavra, do meu conforto e daquilo que eu posso ajudar em dividir o que eu tenho financeiramente. Esses são meus seguidores. Eu tenho que seguir eles. Não interessa o que você pensa, mas está na hora, senhora, de parar com a religião, a doutrininha que a senhora fala que se você usar calça vai para o inferno, e quando você passa perto de uma alma necessitada, com fome, você não vai para o inferno e aí ignora, sendo que Apocalipse e Mateus fala que vocês vão para o inferno por causa que vocês deixaram eles. Vocês não olham para essas coisas? O pastor doutrinado que fala de terno, gravata, que não pode depilar. Sabe o que não pode acontecer? Deixar o amor se esfriar. Jesus, ele começava a dizer uma frase muito interessante: por se aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriaria, porque aí virem homens amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, mais amantes do mundo que amantes de Deus, que são detratores, ingratos, profanos, são aborrecedores de Deus, giradores, presunçosos, e são honestos e fiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Não é porque você expulsa o demônio e viu o pastorzinho, nem o obreirinho. Nem o obreirinho que você fez um vídeo no YouTube, um canal, e colocou como pastor. Você nem foi ungido a pastor. São sem vergonha, desce do altar, você não é ungido a pastor. Você não sofre como pastor. Você não tem lágrimas como pastor. Mas tem um vidinho, porque põe um canal no YouTube, eu sou pastor, e engana milhões. Você não foi ungido por Deus. Você não passa problema, você não perece pela favela. Você não tem nenhuma condição, covarde, de morrer por eles.
de levar tiro na cara pra esses pequeninos. Você não é pastor, você é um bandido sem vergonha, rapaz. Apaga esse canal, seu pilantra. Apaga esse canal, seu pilantra. Você não foi ungido por Deus. A revolta bate sim, bate dentro da alma e com triste o meu coração de ver tanta ingratidão. Tantas vezes que eu fui traído por pilantras, pessoas pilantrosas, que ainda se colocam o traidor choroso como um errado. Jesus foi traído e foi passado como errado. Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata. E sabe o que ele fez? Ele fez os soldados romanos entrar lá no Getsêmani, lá em cima, na montanha das oliveiras, e ainda o prender. Falou o seu nome, até o ponto de ele chegar aqui, é Jesus. Ele disse, eu sou. E foi entregue. Ganhou 30 moedas de prata. Foi convincente da lealdade de Cristo, porque foi um homem que Jesus mais confiou, porque deixava o dinheiro da igreja com Judas. Ele era o tesoureiro. O pilantra foi e fez com que o nosso mestre seja crucificado. Um sem vergonha da vida, mas aquele que se dizia valente, homem de Deus, falou que ia com Jesus até o final. Pedro, sabe o que aconteceu? Espera o galo cantar 3 vezes. Pode negar, Pedro. Ele se negou. É assim que vocês estão fazendo com a igreja. Seus pilantras. Independente, pode me chamar de pastor caído, mas o que eu passei, vocês não aguentariam passar. O que eu vivi, vocês não aguentariam viver. É porque eu tenho uma chamada, e é porque eu sei que dentro de meu coração a lágrima, a tristeza daquele que pode ainda esperar amanhã você mudar. E amanhã, um lanche nas mãos, dentro dos semáforos, crianças nos semáforos. Pastores, continua fechando o vidro. Continua fechando o vidro pro semáforo, para aquela criança que passa o rodo, voltando em cima de facção criminosa, que é o tema da questão. Vocês se julgam muito santo. Vocês se julgam muito santo e falam, acho que todo homem bandido que entrou no crime vai pro inferno e acabou. Não. São esses daí que Deus vai usar. São esses vasos que o mundo rejeitou, que Deus possa moldar novamente. Aquele um dia que Jeremias desceu à casa do oleiro e viu aquele pouquinho de vaso que caiu no chão, Deus foi lá e ressuscitou novamente e deu outra esperança. São esses vasos. Vasos esses que um dia penetraram em seu coração a ganância, o crime, as drogas, a violência, mas que o seu coração pode ser mudado através do Espírito Santo e através da palavra que está dentro de vocês, seus vacilão, seus... Ah, pastor, você fala muito na gira e fala palavras torpes. Sim, para você entender e filtrar no teu coração, que dentro do seu coração é podre, e ainda me julga com o seu consentimento de saber que você não ajudou ninguém essa semana. Seus pilantras, crentes falsos, religião barata, sistema religioso é mentiroso. Saiam dessa porcaria. Só vão pro culto, adoram domingo para depois filmar pizzaria junto com os obreiros no Instagram, fazendo biquinho, enquanto o meu povo passa fome. Seus pilantras, a favela tem fome. O sofredor na cadeia precisa de uma oração. Tem pessoas, senhores velhinhos, que estão para a morte. Vocês aí nos hospitais vão e ainda pegam o dinheiro e não conseguem fazer uma crise de recuperação e levar o oprimido, o opressor dentro do concílio, dentro de uma casa onde tem uma cama, onde tem um chuveiro quente. Pilantras! Seus pilantras! Seus pilantras! Pilantras! Vocês são pilantra, vocês! Até quando eu vou ter que chorar aqui pra vocês acordarem? Ah, o pastor tá com depressão. Essa depressão é tão boa que eu choro, eu sinto a dor deles, mas dentro do meu coração é um arregaço de justiça. Eu posso perder tudo nessa vida, até mesmo a alma que chora dentro do meu coração nesse momento, mas ainda tem esperança da justiça de Deus me revogar e me dar a intuição de uma eternidade. E vocês têm o quê? Vocês têm o quê? Um culto? É obra, fazer a obra, é ficar em frente ao culto, ver se o ladrão não rouba o carro, seu porteirinho de igreja sem vergonha. Sai daí, seu pilantra. Ô pastorzinho, falando que dá voto, que essa obra precisa, que ajuda essa obra. Essa obra nunca acontece. A obra não é culto, a obra não é um dia de culto, não. A obra é sair, todo mundo daí dessa porcaria de templo e entrar na favela e abraçar o que não tem abraço. Isso é obra. Isso é obra de justiça. E vocês não conseguem chegar a isso. É todo dia pra casa, culto pra casa. A favela tem fome, ela precisa de um abraço. É isso. É isso que precisa. Mais amor, meus irmãos. Mais amor. É isso que precisa. O povo precisa ver a igreja amável. O povo precisa ver a igreja atuante de uma forma clara, eficaz e verdadeira. O que prega tem que ser de bom estado. Não é somente pregar e dizer que não adultera. Não é somente falar que não furta. Não é somente falar assim que eu não roubo, eu não minto, eu não prostituo. Não é isso.
É olhar o amor que vocês pregam no altar. Esse amor tem que transcender lá fora. Tem que olhar que esse amor verdadeiro. Abraçar o mendigo e saber que aquele cheiro de fezes para você no seu corpo depois de um abraço vai ficar um dia. Mas para ele é 30, a 40. Tem mendigos que eu abracei que fazia 50 dias que não tomava banho, com a crosta no pé, cheio de pé, uma crosta de sofrimento. E vocês, que igreja vocês são? Que igreja vocês são? Uma igreja penitente ao pecado e à morte. Mas acalma, o dia de vocês estão chegando como o meu dia vai chegar. Todos nós vamos cair no chão. Todos nós iremos cair. E cada um vai pagar por si só. Mas a palavra está sendo ouvida. Está sendo penetrada nos seus corações. Sai de doutrina. Sai de doutrina. Viu, pastor Cruz? Fica falando de doutrina não, meu amigão. É hora de olhar o pobre necessitado. Parem de doutrina. Porque a maior doutrina é o amor. A Bíblia diz que o amor, ele cobre todas as transgressões. E Deus amou o mundo. Deus é amor. E a Bíblia diz que aquele que não ama o seu próximo que vê, como amará a Deus que ainda não conhece, não enxerga. Pode me zoar aí, meus obreirinhos. Pode falar que eu tô depressivo. Mas você não tem coragem de soltar o bigode nessa internet. Você não tem coragem de andar sozinho com o vidro dos 4 vidros abertos da favela e falar, todo mundo falar, o pastor Júlio lá na internet. Ser respeitado, não ser roubado, não ser clicado nem bigodado. Porque é proceder. Depois que eu desligo essa tela, eu tenho proceder. Coisas que vocês não têm. Coisas que vocês não enxergam. Vocês nunca vão enxergar. Vai acabar esse mundo e vocês vão deixar eles lá com fome. Vocês não vão morrer por eles? Não. Não vão. Não vão. Aí, pastor, tô chorando porque esse choro é do pobre necessitado. Eu tô representando a favela e aqueles que estão longe da realidade do que comer uma comida boa como você comeu hoje à noite. Ou já comeu, né, seu pilantra? Vai na pizzaria sem vergonha. Vai lá no Instagram fazer biquinho com a sua filha, a filha do pastor, a mais bonitinha da igreja. Aquela que tem a melhor sandália. Aquela que pode cantar 5 hinos. Mas você que não é filho do pastor tem que cantar 1 hino. E olha se você tem a oportunidade. Mas a filha, a mulher do pastor, eles mandam na igreja. E vou deixar um recado aqui. Um recado forte. Sabe por que os pastores, todos esses pastores aí, ó, o vice-presidente, a esposa, sabe por quê? Porque se ele morrer, fica tudo pra família. É empresa. O barato, igual eu vou falar aqui na gíria, que vocês falam, eu vou falar na gíria agora. O barato é louco. Eles colocam uma empresa. Fala pra quem é o vice-presidente da MDB lá, do Thiago. Quem é o vice-presidente lá da Reage. Quem é o vice-presidente de todas as igrejas aí. É a esposa. Porque se morrer, fica pra família. Mas a Bíblia diz que quando Deus colocou um sucessor, Deus tirou Moisés e colocou Josué. Porque era o mandato de Deus. Se a Deus amor não fosse família, hoje estaria doutrinado, porque tem muitos homens de oração que poderia ser o sucessor de Davi Miranda. E a igreja se formou isso porque é família. Tudo é bandidagem. Coloca a esposa, porque é família. Tudo que o carro da igreja conquistou, todo o templo, tudo vai ficar para a esposa. Se ele morrer, vai ficar para a esposa. Vai ficar para a esposa. Vocês estão entendendo? Essa é a realidade. A esposa vai ficar com a herança da igreja, sendo que não é deles. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Então, a mulher do pastor fica com a vida. Nem orou, mas é família. Vão pegar o que, quando ele morrer, tudo vai ficar para a família. Eles são assim. É dessa forma que eles agem, esses pilantras aí. É dessa forma que oraram ou não para ter um sucessor. Como a Bíblia diz que Deus colocou Josué depois de Moisés. Quando Deus colocou também Eliezer. Quando Deus colocou Salomão depois de Davi. Ninguém vai fazer isso. Eles são pilantras. São pilantras. Ah, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito não. Então essas palavras para aperfeiçoar a sua vida. Aperfeiçoar a sua vida. Parem de roubar o povo. Parem de achar que porque o cara é bandido, ele não tem mais salvação. Acaba essa folia. Seus pilantras, safadaiada, ladrões, roubam a Cristo na cara de pau. Ladrões, bando de sem vergonha, pilantras. Você é pilantra, amigão.
Eu tenho direção do que eu tô falando. O meu povo tá sofrendo e o seu dinheiro tá na sua conta, ó, seu pilantra. Que Deus abençoe a todas as igrejas. Que vocês possam entender que acabou essas palavras aqui. Vai ficar nos vossos corações. Se ainda ele tem a sementeira para produzir. Pois Jesus disse, aquele que está pronto produzirá 60 por 100, 100 por 60. Está na hora de mudar. Pode me odiar. Me odeia, senhora. Ô fofoqueirinha sem vergonha. Me odeia. E quer julgar a menina de short curto no funk. Mas com doutrina e língua grande. E o pilantrinho obreiro que fica falando mal de mim na internet. E ainda coloca um pastor num canal. Que Deus abençoe a todos. Ficou as palavras de direção. Que o Espírito Santo de Deus conforte vossos corações. E se vocês quiserem salvar, negue essa vida. E dê a sua vida pelaquele que ainda não tem vida e nem esperança. Pastores, se você não morrer, se você não entregar a sua vida pelas ovelhas, você é bandido e salteador. Pronto, falei. É isso. Que Deus abençoe e que isso seja selado lá no grande céu. Que essas palavras sejam seladas para o dia do juízo. Que eu venha pagar se eu estiver errado. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz.